Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e esse vídeo é a sequência do nosso projeto Netflix focado em arquitetura. Então, se você não conhece esse tipo de projeto, já tem um vídeo explicando e fazendo esse convite para você, caso queira participar com a gente, seja na mentoria ou tá ajudando aqui na execução mesmo das tecnologias que estamos trabalhando. E a ideia é gravar vários vídeos diversificados com bastante explicação de muita coisa nova aí para estar ajudando você de alguma forma, tá? Então nesse vídeo aqui na parte de arquitetura, como você pode ver, já está baseado aqui no Clean Architecture, né? E tem uma separação por camadas, no caso como layers, né? Para ficar mais fácil de entender. Que é a de apresentação, né? Que é onde vai ficar a parte de telas, a de domain, onde ficaria a parte de regra de negócio, né? E tem a camada de data, que ficaria a parte de dados. E aqui na direita, eu deixei um glossário para ficar um pouquinho mais fácil de entender um pouco mais esse desenho. Temos a seta aqui, que é sem tracejado, que é para referenciar que aquela classe vai estar dentro do construtor da outra, tá? E a setinha tracejado é a minha classe vai estar chamando. Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender no decorrer do vídeo. E as classes brancas são as classes concretas normais e as classes internas estão representadas como azul. Para ficar um pouquinho mais dividido, eu vou estar explicando por camada e estar mostrando para vocês também um pouco mais na prática, também no código, como que ficaria materializar, né, essa parte aqui no código um pouquinho para ficar mais fácil. Eu particularmente costumo começar sempre pela camada de data, porque acho que é um pouquinho mais fácil. Então aqui no nosso desenho temos a camada de data para começar, que seria o repository. Então, o repositório ele tem como finalidade ser um manager, modo de dizer, mas é de dados. Então, a responsabilidade dele é saber que dados ele vai fornecer para quem estiver pedindo. Aqui no meu caso, eu tenho um data source, que pode ser um shared preference, por exemplo, pode ser um banco de dados, por exemplo, pode ser até um remote config, dependendo do projeto que você está trabalhando, como pode ser um service que batendo no API. Então, meu repositório, minha classe repositório, que a gente vai trabalhar com parte de string, então no nosso list move ou qualquer coisa do gênero, list move repositório, vai ter dentro do seu construtor algumas classes, dependendo da necessidade, de local ou de service. Eu, particularmente também, coisas do Android, contatos, mapa, todo esse tipo de informação, eu trato como se fosse dados também, então ficaria na camada de repositório que eu pegaria essa informação para estar propagando para quem estiver interessado. E na direita aqui, caso você tenha visto, tem um modelo de request, response e de entity. Explicando só um pouquinho da camada do domain, mas só para fazer um ligamento com isso, eu gosto muito de dividir objetos, tipos de objetos. Então, quando a gente vai fazer uma requisição, se eu tenho uma funcionalidade de categoria, pegando um exemplo bem simples, eu tenho uma category request. Se o back-end retornou para a gente, eu tenho um category response. E se eu estou pegando do banco de dados, eu tenho um category entity. E depois, aí chegando na camada de domain, vou explicar com mais detalhe, mas eu converto nisso. E a conversão também, que eu acho que não ficou muito claro, ficaria também no repositório. Então, o modelo de request, categoria request, dando como exemplo, ele vai virar uma categoria na parte de repositório. Indo na parte do código, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, e assim, pessoal, vai deixando nos comentários alguma dúvida ou algum ponto que vocês têm para estar trazendo, para de repente estar agregando e acrescentando mais coisas em outros vídeos. Então aqui no nosso repositório aqui, tem um pacote de data, um pacote de DI, o DI eu vou deixar um pouco de lado, que vai ter um vídeo também explicando sobre isso, um pacote de domain e um pacote de presentation. Igualzinho aquele desenho. Então, agora eu vou focar no de data. Então, pegando em paralelo aquele desenho, eu vou tentar deixar aqui na imagem, na edição, um pedaço pequenininho para ficar mais fácil. Eu vou ter o meu list move repository, dando como exemplo. Lembrando que a gente trabalha sempre com interface, né? Então, só para ficar um pouquinho mais dinâmico aqui. E caso alguém pergunte, pô, mas a interface no Clean, pelo menos, dependendo do ponto de vista, pode ser colocado também lá no Zcase. Concordo, mas eu prefiro hoje deixar aqui já tudo junto ali, que eu acho que fica mais fácil para manutenção, mas isso aqui eu acho que a arquitetura pode ajudar a gente. Então, acho que algumas adaptações podem ser factíveis dependendo do projeto, eu acho que isso vale mesmo para ti. Então, eu tenho o meu repositório,
com a minha interface e minha classe aqui concreta. Só que lembra que eu falei que o meu construtor ele pode ter um data source? Então, se de repente aqui no meu repositório eu tenho um list move service, só como exemplo, tá, gente? Ainda não vou implementar nada disso, só se apeguem aos objetos e às configurações que estão nos pacotes. Então aqui eu tenho um list move service, que eu vou fazer um get movies, normal, e vai retornar uma lista de quê? De move. Então eu preciso criar o meu modelo, eu vou criar meu pacote de modelo, e aqui eu vou criar o meu list move response, tranquilo? E ele vai ter, ele é um data class, beleza? E ele vai ter o seu val name string da vida. Depois eu explico, se vocês tiverem interesse em saber a diferença do mutável e do imutável, porque eu coloquei val aqui, porque eu estou usando data class, mas também deixa nos comentários para estar sempre pegando esse feedback de vocês, tá? E aqui eu vou estar utilizando na injeção de dependência, mas vai ficar para outro vídeo, qual é o nome? Esqueci. List move service. E a minha interface aqui do list repositório, eu vou ter um get movies, que vai me retornar um list move, que ela não existe, que vai estar no domain. Eu só vou criar aqui, mas eu vou explicar numa segunda parte, mas só para ficar fácil de entendimento dessa parte do data. Aqui eu vou ter meu modelo, acho que eu vou criar um A aqui, porque às vezes parece que ele dá uma zoada. Aí talvez eu só dê uma cortada rapidinho na edição. Beleza, eu criei aqui o meu list move aqui para ser um pouquinho mais rápido. Só para poder me retornar, a gente só vai se apegar ao retorno do repositório. E eu tenho aqui meu repositório e meu getMove. E o meu getMove vai usar o retorno da minha API. Tranquilo? Então, tecnicamente, acabou a estrutura parecida com aquele desenho, né? Parecida não, né? Idêntica àquele desenho que agora não estou achando, mas idêntica àquela ilustração, achei. Então, eu criei o nosso repositório, eu criei o API Service, que está dentro do construtor do repositório, e eu criei o nosso modelo de chamada, que é o de list move response, beleza? Seguindo aqui, está faltando apenas a parte do mapeamento, né, que eu estava comentando com vocês. Então, o que geralmente eu faço? Na minha parte de domain, mas eu deixo a classe lá, aí, enfim, cada um, acho que isso não está escrito em pedra, acho que cada um pode deixar o que faz mais sentido, mas aqui eu deixaria um list move mapper, beleza? Que ele é um file mesmo, porque aqui eu vou criar um extension, que é um fan list move. Lembra que eu falei que no começo do vídeo que eu trabalho com dois tipos de objeto? Então aqui eu vou ter meu objeto de response, que vai vir do meu service, e eu vou converter para o meu objeto da aplicação. Aqui, para ficar rapidinho, não tem nada demais, vou fazer um list move, pegar a instância aqui, pegar o name, vai ser igual ao dis.name, beleza? E aqui no repositório, para finalizar essa primeira parte da camada de data, ele vai ficar esqueci aqui. Acontece. Aqui eu esqueci o retorno, né, do meu service. E aqui, como já tem um retorno do meu service, eu estou usando extensions do Kotlin, que vou ter meu toListMove. Então, a minha camada de data está completa conforme esse desenho, porque eu já também, além de ter o repositório pegando os dados que eu estou querendo utilizar, eu vou estar fazendo o mapeamento do meu objeto de request, né, objeto de serviço, digamos assim, para ficar mais fácil, para o meu objeto de aplicação. Indo para a segunda camada, que é a camada de domain, como vocês podem ver, eu tenho um zcase. Esse zcase pode ser até um pouco polêmico, porque eu entendo que o zcase é usado para cada caso, mas para ficar mais fácil de entender, eu dei nome de zcase, mas ele funciona um pouco mais como interactor, mas tem a mesma finalidade, que é cuidar das regras de negócio das minhas camadas, tá? E como vocês podem ver, aqui também tem um Analytics. Esse projeto talvez não vai precisar disso, mas é interessante vocês terem uma visibilidade disso,
que em um projeto um pouco mais escalável, um projeto mínimo, você vai precisar de um Analytics no seu projeto e ele fica no pacote e na camada de Analytics, na meu ver, tá? E com isso, já pegando o embalo do repositório explicado antes, vai ter meu modelo de aplicação, que o meu repositório já me forneceu para mim, e a partir dele eu vou trabalhar. E aqui está o file do mapper, convertendo do meu objeto de serviço para o meu objeto da aplicação. Como fica isso aqui no código, também para ficar um pouquinho mais entendido. Aqui, ó. Aqui na minha pasta de domain, eu tenho criar uma classe. Eu vou criar uma classe meu list move use case. É a mesma coisa, tá? Tudo vai ser um list move. Talvez alguém possa fazer umas perguntas aqui do use case e eu vou já estar respondendo. Mas vamos lá, vamos criar primeiro. Criar aqui a minha interface. Lembrando, tá, gente, não é para pegar a implementação do escopo em si, do bloco, né, dos métodos, e sim a mais as classes, as interfaces e a estrutura de layers, tá? E de pacotes que eu estou mostrando para vocês. E aqui eu vou ter o nosso get movies, né, que eu tinha dado o nome, isso aí, que vai fazer um list move, é isso, list move. Aqui dentro podia ter uma lista de qualquer coisa, mas depois eu entro no mérito nisso, talvez nem entre para nesse vídeo, vai ficar muita coisa. Mas aqui eu vou ter um list move, use case, o nosso famoso impli ou in, aí fica a critério aí que vocês utilizem. List move use case, é a minha interfacezinha da massa que está aqui e xablau, beleza. Só que lembra que eu te falei que na imagem, ixi, tem que deixar essa imagem mais fácil, aqui. Que a imagem, vou até deixar aqui para ficar clicável. Que a imagem, ela tem o repositório dentro do construtor, então a setinha aqui, ela representa que essa seta vai estar, essa classe dentro do construtor do use case. O que significa? Mesma coisa, eu vim para cá, private val, repository, impli, só que é um ponto que ali no service, talvez eu não fazia tanto sentido explicar, porque o service provavelmente, se você é do mundo de Android desde 1900 e bolinha, você utiliza retrofit, então ficou um service ali, ficou mais fluido. Mas aqui no construtor do zCase, eu também trabalho só com interfaces, eu não vou trabalhar com minhas classes concretas. Então só para ficar um pouco mais claro isso. E aqui, por isso que essas interfaces são importantes. Aí aqui eu vou dar um repository.getMoves, padrão, beleza? Mas essa camada de domain, que aí vem a polêmica, que talvez seja um pouco polêmica, eu acho que é até interessante vocês estarem comentando aqui se é polêmica no trabalho de vocês. Ao meu ver, a arquitetura é utilizado de acordo com as necessidades também dos times, né? Seja do meu que eu estou hoje, ou do seu, ou de quem estiver também entrando num time novo. E o zCase, assim a pessoa pode questionar, mas eu já vi também repositório da Google, eles nem utilizando o zCase, nenhuma camada de domain e batendo direto, porque aqui não tem nenhuma regra. Eu concordo, eu só acho que dependendo do time que vocês estiverem trabalhando, vocês podem trabalhar nesses tipos de acordo. O que significa? Quando eu chegar no view model vai fazer um pouco mais sentido, mas tá vendo que assim não agrega nada? Eu só tô criando uma camada a mais que não tem regra e... Para algumas pessoas, alguns desenvolvedores que eu acho legítimo, podem falar, mas eu tô sempre repetindo à toa o bagulho. E faz parte. Por outro lado, se você que tiver com receio ou tiver trabalhando em um time grande, que já é um pouco mais escalável, eu sempre recomendo você ter uma camada de domínio na frente, porque você não sabe amanhã ou depois se vai ter alguma regra de negócio aqui. Regra de negócio. E o que acontece? Rodrigo, mas se tiver, a gente cria use case. Às vezes não, às vezes pode gente ver muito fácil ali e falar, nossa, meu repositório ali não tem camada use case ou interceptor, tanto faz, né, o que vocês estão usando aí, mas não tem um cara no meio ali no domain, vou colocar essa regra no repositório. Então, eu sempre recomendo fortemente estar sempre criando de domain, mesmo que seja à toa, mas por esse receio. Mas como eu falei, depende do time e depende de quantas pessoas você está trabalhando. Então, se você tiver um time controlado, acho que vale a pena essa negociação e tudo mais, que tudo tem um depende no desenvolvimento e também essa parte não vai fugir disso. Então, seguindo o nosso desenho aqui, /código, eu tenho o list move use case, o list move mapper, o list move. E faltou o nosso
list move analytics. Mesma coisa, vai ser uma interfacezinha e vai ter uma classe que eu não vou criar ela porque não vai ser útil agora, mas dentro dessa classe vai ter coisas de analytics. Sei lá, se você está trabalhando e cria uma camada de analytics tracker, ou se você trabalha direto com New Relic, essas coisas, tu vai colocando ali no construtor para estar utilizando. Caso ficou curioso dessa parte, que talvez não é uma parte tão clara ou tão evidente em alguma documentação dessa parte de Analytics, deixa também no comentário que eu faço um vídeo só a parte explicando, tá? Então, a nossa camada de Use Case, ela foi criado todos os processos. Desculpa, a nossa camada de domain foi criado o nosso Use Case, o nosso Analytics agora, que vai ser utilizado no nosso View Model e vai chegar lá. Nosso modelo de aplicação, que aliás, boa, eu criei no de domain, mas eu não expliquei aqui. Aqui vai ter uma pasta de model. Eu coloco o model, tá? Se não colocar, ninguém vai ser julgado por isso, então tá tudo bem também, tá? E aqui tem o nosso mapper, que foi o que eu comentei para vocês que eu costumo deixar o file dentro aqui, porque o objeto de retorno pertence ao domain e para mim faz mais sentido, para você pode ser que não faça, então fica a teu critério também, beleza? Então aqui fica o mapper. Então toda essa camada de domain foi criada. Indo para a camada de presentation, agora a gente vai estar se preocupando com o nosso View Model, com o nosso UI Model. Esse UI Model não existe, vocês não vão achar nada próximo. Foi uma criação minha há muitos anos atrás, em conjunto com outros colaboradores, na época da Use ainda, e depois eu fui aperfeiçoando conforme os anos eu fui passando. E eu propago isso em todo lugar que eu trabalho, eu acho que é bem útil. A finalidade dele é única e exclusiva. Regra de apresentação. Rodrigo, mas você acabou de falar que tem um domain que tem a regra. É a regra de negócio. Qual a diferença? A regra de apresentação do iModel são regras de tela. Por exemplo, vai mostrar uma imagem e eu vou ter que mostrar outra. Ou ficar mais claro, ou tipo de recycle view, se vai ser um grid ou se vai ser linear. Qualquer coisa que você colocaria na sua activity e seria um if que você falaria, não, esse if não tem problema, depois eu testo com o teste instrumentado, ele vai ficar no iModel e dá para ser feito o teste unitário dela, tá? Mas eu vou estar explicando também no código para ficar um pouquinho mais fácil. E aqui é a nossa activity, presentation, adapter, custom views, aí o que você quiser colocar de maneira mais da sua necessidade. Então, indo no nosso presentation, eu vou criar a nossa activity, que já está pronta aqui. Não, vou criar o nosso list activity para manter um padrão, né? Então, vou criar o nosso list activity, beleza? Ela vai dar de app compat, normal, padrão, beleza? Eu vou... preciso do construtor. Ops. Eu vou ter também nosso view model, então eu vou ter um list view move view model, beleza? Ele vai herdar do view model. Boa, show. E eu vou ter, meu ouvido. E eu vou ter um list move UI model. Eu sempre vou estar deixando o desenho aqui do lado, aqui em cima no caso, para vocês terem um desenho do lado, eu sempre vendo conforme eu vou fazendo o código, tá? E aqui meu UI model vai ficar um class list... tá certo. Move UI model impli. Se tu vê, não muda muito, é sempre um padrão, então por isso que é um padrão mesmo de projetos que está sendo estabelecido aqui no nosso projeto Netflix. E se você quiser utilizar na sua empresa, fica a teu critério, absorver e usar até como inspiração alguns pontos. Mas tu vê que não tem muita coisa não tem muita mágica aqui de diferença dos outros pontos que eu tô falando. Só não sei porque não tá compilando, alguma coisa eu fiz errado. Interface. Não, viajei. Foi, beleza. Então, pegando o nosso desenho que tá aqui, de maneira maior, eu tenho o nosso Activity, o nosso UI Model, que vai ficar dentro do construtor do View Model, beleza? E eu tenho o meu estado. Esse estado, ainda não criei, mas eu vou estar explicando, ele funciona, mas também fica a teu critério, tá? Ele funciona como um estado da tela. Se você trabalha mais de maneira reativa, usando Databind ou Stateflow, você pode evitar algumas coisas do estado, mas em si, esse cara aqui, aí você use com parcimônia ou com sabedoria,
é responsável por os estados da tela. Então, vamos supor que vai ter um object aqui, modo de falar, de, sei lá, show Codando TV, que vai abrir uma activity do Codando TV, beleza? Aí, quando eu chamar em algum método aqui, no meu fan get movies, que eu vou ter no meu construtor, né? Que, aliás, eu nem falei do construtor, desculpa. Que eu vou ter no meu construtor, que esse construtor vai ser composto pelo val use case, move, sempre trabalhando com interface, private, val analytics, sempre trabalhando com interface, val UI model, você já sabe que eu vou acabar falando. Aí aqui eu dou um use case get move. Vamos supor que é o clique do botão, aí eu vou ter um fan. Aqui eu estou dando um exemplo com Databyte ou com Stateflow, mas vamos supor que aqui você vai chamar o botão na Activity de maneira mais imperativa. Você vai fazer um, sei lá, um show curto vídeo. Pronto, ótimo. Aí aqui você vai chamar o Analytics, ponto alguma coisa que eu não criei. Então aqui você vai chamar, tem que criar. Eu vou ter o Send Event aqui que vai mandar XPTO para sei lá onde. Aí eu vou ter aqui um Send Event, tranquilo? E o meu UI Model, se eu tiver alguma regra de negócio que eu vou estar trabalhando em cima, alguma coisa do gênero, eu posso minha Activity chamar aqui dentro, chama, lá, agora fugiu o nome de método, e eu estou usando o UI Model. Dá para fazer de maneira infinitamente mais elegante do que isso, tá? Dá para fazer de maneira bem reativa, até colocar esse cara dentro do próprio componente, ele está reagindo com as modificações das regras aqui, mas vai ficar muito complexo. Então vamos deixar assim por enquanto. E eu vou ter o meu fan regra de tela. Pronto, de tela. E vai me retornar uma string, sei lá. É que aqui de maneira reativa ficaria melhor, mas enfim. Aí aqui eu vou ter minha regra de tela. Lembrando, tá? Eu estou usando o UI Model com uma estrutura para estar explicando. Provavelmente se a gente vai utilizar o Compose no projeto, talvez tenha alguma modificação ou até a utilização do uso do UI Model. Isso eu vou estar explicando e vai acompanhando no decorrer dos vídeos essas alterações e modificações ou até evoluções como todo projeto faz enfim, do seu trabalho e de todos os lugares. Então, o que foi criado aqui? Meu UI Model, nem lembro o que eu coloquei aqui, regra de tela. Essa regra de tela dá pra fazer coisas melhores com isso, mas vamos supor que assim não fica tão bom, mas entenda que fica assim por enquanto, tá? Beleza, então o que eu acabei criando? Minha Activity, o meu View Model, o meu estado, o meu UI Model. E esse aqui a minha Activity, cadê minha Activity? Tá dando algum erro aqui, tá. A minha Activity, ela vai ter um create da vida. Se o Android ajudar, aí ajudou. Cadê o create? Esse aqui. Vai ter um create da vida para começar a ligar todos os pontos da nossa arquitetura. Eu vou ter a nossa instância do nosso View Model. Lembrando que o ideal seria utilizar a injeção de dependência. Depois vai estar explicando nos próximos vídeos. É só estar acompanhando. Eu vou estar clicando, ótimo. Criando o nosso View Model Provider, que é o nosso View Model. Aqui, beleza? E a partir dessa instância, viewModel.getMovies, tá? Então aqui, supondo, tá? A tela, o fluxo. Activity bateu no getMovies, que é o meu ViewModel. O meu ViewModel bateu aqui. Bateu no useCase, no repositório. Voltou. Supondo que seja coroutine, tivesse tudo bonitinho aqui. Ou RX, tanto faz. Na hora de voltar, eu vou estar emitindo um estado na volta desse cara aqui. Que eu vou ter um state aqui, provavelmente. Não vou me aprofundar muito, mas eu vou estar emitindo o meu estado voltando para minha tela da Activity. E aqui eu faço o que eu tenho que fazer. Beleza? Então, em resumo, mas vamos focar até um pouco mais na estrutura de pacotes. Ficou isso. O nosso presentation com Activity, UI Model, View Model. Aí aqui vai ter adapter, como eu falei, fragmentos. O nosso domain com o nosso model, com list move Analytics, o mapper, que é o file que faz o mapeamento, e nosso use case.
E o nosso data, que vai ter nosso modelo com response, request, seja entity aqui, com o nosso repositório, usando o nosso service ou o nosso repositório, podendo usar um data source, que pode ser um shared preference, ou um DAO da vida, ou um remote config, o que ficar mais tranquilo. Então, essa ficou a estrutura que a gente vai estar desenvolvendo aqui no Codando TV. Como eu falei em algum momento do vídeo, se quiser usar, fica à vontade, vai estar disponível o link no nosso repositório. Se quiser usar como inspiração também, essa é a proposta mesmo, a gente tentar mostrar algo um pouco mais próximo da realidade para estar te ajudando de alguma forma. E caso você não concorde com alguma coisa, quiser trazer algum ponto, deixa nos comentários, ou se quiser até participar de um vídeo explicando o seu ponto de vista, aqui é a porta aberta e fica também esse convite, tá? E para quem está acompanhando e gostou de toda essa arquitetura, deixa o seu like e compartilhe o vídeo para estar ajudando o Codando TV a crescer, beleza? Valeu! Desenho,